Meus irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Nos coloquemos mais uma vez em oração, pedindo os 7 dons. Como refrão, então, vem Espírito Santo e dá-nos teus 7 dons sagrados. Vem Espírito Santo, envia do alto do céu um raio da tua luz. Ó ditosa luz divina, ilumina plenamente o coração dos teus fiéis. Aqueles que creem em ti e em ti confiam, concede teus 7 dons sagrados. Hoje falaremos na perspectiva dos 7 dons, a natureza dos 7 dons do Espírito Santo e sua relação com as virtudes e os frutos do Espírito. E depois falaremos, na segunda parte, o dom do temor de Deus. Primeiramente, então, essa abordagem mais geral sobre os 7 dons. Sua natureza e relação com as virtudes e frutos do Espírito Santo. Meus irmãos, a vida cristã normal, segundo o padrão do Novo Testamento, é uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Uma vida guiada por Ele. Aliás, esse é o sentido profundo de espiritualidade. Aquela pessoa é muito espiritual. É uma pessoa que deixa-se guiar pelo Espírito, sendo discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. O rezar bastante é um aspecto, mas a vida no Espírito é muito mais ampla. Deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. A tradição espiritual da Igreja deu um título belíssimo ao Espírito Santo. Mestre interior. Santo Agostinho diz, há muitas cátedras na Igreja, há muitos mestres. No entanto, a cátedra do mestre por excelência se encontra no céu. É o Espírito Santo. Mestre interior, nos ensina a partir de dentro, do nosso coração. Por isso, meus irmãos e irmãs, esse é o padrão bíblico da vida cristã. Carta aos Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Depois o apóstolo diz que o Espírito está em contraposição com as obras da carne. Estabelece uma lista muito feia de obras da carne. E depois ele fala dos frutos do Espírito. Caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Nos exorta, portanto, a deixar que o Espírito produza esses frutos em nossas vidas, meus irmãos. Os frutos do Espírito, portanto, são a forma através do qual o Espírito vai nos configurando com Cristo, despertando em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, tende os mesmos sentimentos que Cristo Jesus. Para o nosso crescimento na santidade, o Espírito Santo, que é o nosso santificador, ele também nos concede as chamadas virtudes. Temos as virtudes cardeais, são 4: prudência, justiça,
temperança e fortaleza. Veja que fortaleza é um dom do Espírito, nós refletimos ontem, mas é também uma virtude, com sua característica de virtude, desse agir de Deus no coração. E temos as virtudes teologais. Paulo, após falar dos carismas, na carta aos Coríntios, ele diz: sobressai 3, fé, esperança e caridade. As chamadas virtudes teologais. As virtudes e os frutos do Espírito Santo são inclinações para o bem dada por Deus, com as quais raciocinamos e trabalhamos para cumprir a vontade de Deus. Os 7 dons, de certa forma, é um modo mais forte de Deus atuar em sentido de exercer um socorro, um impulso que nos eleva e nos capacita a uma ação que nos transcende. Aqui o compêndio de ascética e mística faz algumas comparações entre virtudes e frutos. Praticar as virtudes é navegar a remo. Usar dos dons é navegar a vela. Avança-se deste modo mais rapidamente e com menos esforço. Outra comparação. A criancinha que, sustentada por sua mãe, dá alguns passos à frente, é o símbolo do cristão que pratica as virtudes. Com auxílio da graça, claro. A criancinha que a mãe toma nos braços para fazer avançar mais rapidamente é a imagem do cristão que utiliza os dons, correspondendo à graça operante que lhe é dada. Por fim, o artista que dedilha as cordas da harpa para dela tirar sons harmoniosos é a imagem do cristão que pratica as virtudes. Mas quando o Espírito vem em pessoa, pelos seus toques divinos, ele mesmo faz vibrar as cordas da nossa alma. Nesse caso, são os dons. Claro que as virtudes são muito importantes. Essa ação, essa assistência permanente de Deus na nossa vida. Porém, os dons é uma irrupção mais forte, como que nos elevando a uma direção para sermos santificados, guiados pelo Espírito Santo na nossa vida.